Live 57.7. Essa semana foi uma semana sensacional e deixa eu dar um resuminho para vocês por que essa semana é uma semana sensacional. Primeiro, nem é spoiler, porque é público, nós fizemos um bis da aula gratuita do 57.7. Como fazer o passo a passo, como implantar o 57.7 na sua empresa, no seu negócio. Você que é profissional da saúde também, não só para donos de empresa em geral, mas para você que é profissional da saúde, dentista, médico, psicoterapeuta, e assim por diante, você que está na área da saúde, que é um profissional liberal da saúde, você também pode fazer o 57.7 dentro da saúde. E na aula gratuita eu mostro dois casos. Um caso meu, em que eu faço 57.7 com renda passiva nos meus imóveis na Riviera, e um caso meu também, mas é um caso da minha esposa, que na clínica dela, clínica Doutora Malu Franco, odontologia personalizada, ela faz também o 57.7. Os dois casos são casos atuais, casos agora desse ano. E então vale a pena ver. Se você é profissional de saúde, só o caso dela é suficiente para você tomar suas decisões. Se você é da área de renda passiva, investimento e assim por diante, gosta de investir em imóveis, o meu caso da Riviera é um caso muito interessante, com resultados muito impressionantes. Mas o 57.7 dá para fazer em qualquer negócio. O 57.7 é um método, é uma metodologia para você gerir a transformação do seu negócio. Essencialmente, qual que é o resultado que eu posso esperar com o 57.7? Melhorar a lucratividade da sua empresa e colocá-la numa rota de crescimento. Mas como assim, Carlos? Então, eu faço isso com outras ferramentas. Por que eu vou fazer com 57.7, que é mais difícil? Veja bem, é uma metodologia. Eu dei consultoria a vida inteira para grandes empresas com inovação, transformação e estratégia. Também implantei inúmeros MBAs no Brasil, participei como professor de inúmeros MBAs, como curso de graduação, fui professor convidado da DePaul University, fui como professor convidado da California State University, influenciei, ajudei a transformar a vida de inúmeros alunos meus, mentoriados meus, assim por diante. Então, juntando tudo isso, então eu criei uma metodologia que mexe em 4 pilares. Tá? Que pilares são esses? Toda empresa tem esses 4 pilares. Todo negócio tem esses 4 pilares. Um pilar, primeiro pilar, cliente. Se não tiver cliente, não tem negócio. Então, o primeiro pilar é o pilar de cliente. O segundo pilar é o pilar de produto ou serviço. Se não tiver cliente e produto, acabou, não tem o que fazer. Então, a gente mexe nesses 2 pilares fundamentais. Daí, eu introduzi 2 pilares muito importantes, muito influentes. Eu poderia escolher finanças, contabilidade, poderia escolher gestão de pessoas, poderia escolher estratégia ou só inovação, tecnologia da informação, marketing digital. Eu escolhi 2 pilares que são muito típicos dos tempos de hoje como alavancas para você ativar ou acelerar o crescimento dos seus negócios, que é o pilar do marketing digital, mas que aqui eu chamo ele de canais de comunicação com o cliente e canais de comunicação com os potenciais clientes. Não é só marketing digital, entra marketing offline também. Então, nesse tópico, nesse pilar aqui, eu trabalho com canais de comunicação digitais, essencialmente as redes sociais, e canais de comunicação offline, marketing tradicional, as mídias tradicionais. E o quarto pilar, então eu falei que são 4 pilares: produto, cliente, canais de comunicação. Quarto pilar, vendas. Essencialmente, o que muda vendas? Vendas também, Aquela história, eu posso ter produto, posso ter cliente, mas se eu não tiver vendas, o casamento não aconteceu. Então, são pilares fundamentais. Então, é isso que é a metodologia do 57.7. E, Carlos, por que é 57.7, não é 58, não é 62, não é 35? 7 meses é um prazo suficientemente longo para você conseguir fazer e suficientemente curto para você não desistir. Eu poderia falar 33 em 3, dá 57.7. Poderia falar, dobre a sua empresa uma vez por ano. É a mesma taxa que é o 57.7. Então, eu escolhi um tempo intermediário que é suficiente para você fazer e um tempo intermediário que não é tão longo para você não fazer, para você desistir. Cara, 6 meses. 6 meses mais um semestre. Se dá para eu entrar, fazer o 57.7 esse ano, entra nele, você pode acelerar um pouco e fazer. Eu fiz em 7 meses, eu fiz o 57.7. Na verdade, porque o caso que eu vou mostrar para vocês, em 7 meses eu fiz 63 e não 57. Então dá para fazer. Eu mostro casos reais. Eu mostro 2 casos reais.
E, Carlos, por que você não mostra 25 casos? Eu tenho centenas de casos que eu poderia mostrar isso do meu tempo do offline. Dá para até trazer testemunhos, etc. Mas eu queria trazer alguma coisa atualizada. Então, eu peguei, adaptei a metodologia, compactei a metodologia, apliquei na Riviera, deu bom, deu muito bom. Falei, tá bom, então aqui já dá para eu começar a oferecer isso como um programa de mentoria. Mas deixa eu tirar uma segunda prova, deixa eu fazer uma segunda checagem. Apliquei nos negócios da minha esposa, na clínica odontológica da minha esposa. Também deu bom. Tá bom. Com 2 casos sólidos, com dados, casos que eu conheço profundamente, atuei profundamente neles, pronto, eu vou para o mercado e estou oferecendo isso para vocês. Então, se você não assistiu a aula gratuita, vai lá na minha bio, no Instagram. Vai lá na minha bio, no Instagram, porque a aula não ficou disponível aqui no YouTube. Vai lá na minha bio no Instagram, que o sistema te dá um acesso secreto e você consegue ainda assistir a aula toda, tá bom? Então, faz isso. Vai lá na bio e assiste a aula. Dá para assistir. Deixa eu passar agora, então, para os highlights aqui dessa semana. O que nós temos de importante nessa semana? O que está acontecendo essa semana? Você tem dúvida que o assunto é o quê? É o tarifaço? É o movimento que o Trump está criando com o Brasil, a encrenca que o Trump está criando com o Brasil, né? E que reflexos isso tem no mundo todo? Então, vamos dar uma olhada. O nosso propósito aqui não é falar de política, nosso propósito aqui não é falar de economia mundial. Nosso propósito é falar dos teus negócios, da sua empresa, de você no seu consultório, na sua clínica, no seu centro médico, seja lá o que for. Então, o nosso propósito aqui é falar de negócios. Então, a pergunta é, esse movimento todo que o Trump está fazendo pode afetar meus negócios? Então, vamos lá, direto ao ponto. Uma das coisas que a gente observa, até hoje eu estava ouvindo um comentarista econômico que eu respeito muito, que é o Sadenberg, diz o seguinte, olha, o Trump tem uma coisa que ele conseguiu. Ele conseguiu desmobilizar os blocos econômicos. Não que eles desmancharam, mas para conversar com os Estados Unidos, ele conseguiu desmobilizar os blocos econômicos. Sim, Carlos, como desmobilizou? Ele acabou de assinar um acordo com a União Europeia. Sim. Mas o BRICS, ele desmobilizou. Ele foi lá, aplicou um monte de taxa, inclusive todos os do BRICS, ele aplicou taxas altas e trouxe para a negociação individual. Não entendi. Vamos pensar? Olha aqui, ele foi lá e meteu uma taxa de 50% na China e trouxe a China para conversar. Foi lá, também meteu uma taxa alta de 25% para a Índia. Né? Já estava no BRICS e é uma economia importante, né? A terceira economia do BRICS. A primeira é China, Brasil e Índia estão sempre disputando ali segundo e terceiro lugar, e depois que vem a Rússia. Então, ele trouxe a Índia também para negociar, separado da China. E vai trazer, já começou, né, liberar, né, primeiro a taxa não é 1º de agosto, passou para o dia 6, já saiu uma lista de exceções, provavelmente café também vai sair fora, então já começou a negociar. Então, esse efeito, a gente tem que dar esse trunfo ao Trump. Tá? O Mercosul nem se meteu a conversar individualmente, porque para a Argentina ele não aplicou nada, para os outros países ele não aplicou nada, ele só aplicou para o Brasil, então está todo mundo quietinho ali, ninguém quer encrenca. Então a gente vê que numa primeira rodada, o Trump está ganhando, ele está atingindo o objetivo que ele queria, o objetivo que ele quer, que é trazer as relações dos países do mundo para 1 a 1 com ele. Por que 1 a 1 com ele? Porque ele do 1 a 1 ele é mais forte que todo mundo. Então, o jogo dele é esse, é trazer no 1 a 1. Se ele for discutir a relação com o BRICS é maior que os Estados Unidos. Então, ele quer ficar no 1 a 1 e está fazendo isso. Enfim, nessa primeira rodada a gente vê isso. Um outro aspecto, conversando com amigos de diferentes setores, agora mesmo hoje conversei com um amigo meu, que é do setor de exportação de proteína animal, né? É um grupo grande exportador aí de carne, é o maior produtor mundial de proteína animal. Que eles dizem o seguinte, olha, para a gente não vai afetar em nada, por quê? Porque nós já temos várias indústrias, vários frigoríficos dentro dos Estados Unidos. E então a gente faz a operação dentro dos Estados Unidos mesmo, a exportação nossa para os Estados Unidos não é significativa. Se algum item demorar para negociar, não vai, a gente importa de outro lugar e pronto. Tá? E
como eles são players mundial, o pouco que eles deixarem de exportar para os Estados Unidos, eles exportam para outros lugares, está tudo feito. O setor do café, que está mais apreensivo, mas já tem, né, numa conversa dissonante e até num outro tempo, ao longo da semana, alguém importante do secretário, um secretário importante do Trump, que eu pudesse olhar nas mídias aí, falou que está propondo que café e manga seja zerado. O problema de manter café na lista aí de não zerados dos Estados Unidos é que vai ter um efeito muito alto, negativo no bolso do americano, né? Porque os Estados Unidos é um grande consumidor de café brasileiro. E não tem outro, se não consumir do Brasil, não tem quem forneça café nesse volume para os Estados Unidos. Então ele vai prejudicar o consumidor americano. Por quê? Ou ele impõe que o consumidor americano vai ter que pagar mais caro por café, ou não vai ter café. Daí o café também vai ficar mais caro por falta de oferta, né? Curva de oferta, curva de demanda. Então, a gente vai vendo que as coisas vão se assentando, né? E todo aspecto econômico, você fala, sua empresa, né? Estava conversando com a minha esposa. Ela usa um monte de produto importado. Tem resinas da 3M, tem um monte de coisa assim. O que ela está dizendo é que a China já está mandando bala, porque a China já faz alguns anos que está entrando em alta tecnologia, alta qualidade de produtos. Então, que já está aparecendo um monte de produto que ela compra direto da China, inclusive muito mais barato, com a mesma qualidade de produtos que eram importados dos Estados Unidos. E se você pensar, né, a indústria manufatureira norte-americana está instalada na China. Então, a questão só é se exporta direto da China ou exporta direto do Brasil. O que a gente sabe é que o Brasil não tem nenhuma intenção de taxar os produtos americanos. Então, primeiro efeito, mesmo que a odontologia e os dentistas continuem comprando os produtos de origem americana, não vai haver aumento de taxa. O que poderá haver é, em uma eventual negociação, o Brasil dá como contrapartida uma diminuição no imposto de importação, o que para nós seria muito bom. Então, como consumidores, como donos de empresa, para nós seria muito bom. Então, pode ser que indiretamente o Trump acabe nos gerando benefício. Para nós, como consumidores, tá? Porque tudo que é importado no Brasil tem taxação altíssima. Então, se os produtos americanos começarem a ter uma taxação um pouco menor, na verdade, como a gente não tem taxação por país, então, se o imposto de importação de carro diminuir, como parte da negociação que o Brasil vai fazer com os Estados Unidos, vai beneficiar todo mundo. Tá? Quem não vai se beneficiar? A indústria automobilística. Poxa, hoje a indústria automobilística é mundial. Tá? Então, as empresas americanas que vão estar no Brasil não vão ser prejudicadas, porque elas exportam, elas estão aqui, estão lá, então acaba não tendo esse efeito. Enfim, então o que a gente pode dizer, resumindo, é que o efeito do Trump, além do grande susto, além da questão que ele impõe, etc., a médio prazo, pode ser benéfico. Olha que louco, né? Pode ser benéfico para a sua empresa, pode ser benéfico para todos nós, para consumidores finais. A gente vai ter produtos importados à medida que prospere algum tipo de negociação, que deverá prosperar. A maior contrapartida que o Brasil dá é usar a diminuição da taxação. Que a rigor é a questão política, né? Mas na essência, o que o Trump sempre dizia, né, que o Brasil taxa muito, então a gente vai começar a taxar também. Então, pode ser que isso nos beneficie. Então, o resumo da ópera é esse, né? O resumo da semana, a gente pode dizer que passado o susto ou contida a situação, olha, a médio prazo isso vai ser bom. Por quê? Menos impostos, barateia o custo da mercadoria, né? Barateia o custo da matéria-prima, barateia o custo de insumo, barateia o custo de importação de uma máquina americana. Isso pode favorecer o teu negócio, pode favorecer, principalmente, imagina, tecnologia, alta tecnologia, tecnologia de informação. Quer dizer, daqui a pouco a gente vai dizer que o iPhone ficou mais barato. Pode ser que aconteça isso, tá? Então, esperar um pouco para que a poeira desça. Na verdade, esperar um pouco para que a poeira pare de subir, essa movimentação comece a acalmar, comece a achar uma direção na negociação, e daí que a poeira baixe. Então, é essa a ideia. E voltando, então, agora a temática específica, nós estamos, né, é interessante, o segundo semestre, a rigor, começou dia 1º de julho,
mas conversando até com outras pessoas, sempre parece que o segundo semestre começa no 1º de agosto, né? Parece que julho é meio férias, né? Não sei. Parece que o segundo semestre realmente acontece a partir de 1º de agosto, e nós temos 5 meses para terminar o ano. E tem algumas coisas que já apareceram essa semana, mas ainda na última semana de julho já apareceu. Algo que está aparecendo e é interessante. Eu faço negócios imobiliários aqui em Campinas, eu faço negócios imobiliários na Riviera, e os dois mercados esquentaram. Tanto em Campinas como na Riviera, não é só os lançamentos. Pessoas procurando compra de imóveis no meu mercado, que é um mercado de luxo, aumentou. De novo, aquela história. Aqui no Brasil, tá bom, se compra dólar, se tiver certeza. Agora com o Trump não tem tanta certeza assim, se compra euro, tá bom. Mas no Brasil, a gente sabe, pode conversar aí, pessoal, principalmente quem é muito jovem, conversa com quem é mais velho. No Brasil, a certeza que a gente tem é ativo fixo. Não é na Bolsa. Não é título da dívida pública brasileira. É ouro, quer comprar ouro. Ouro e ativo fixo. O que é ativo fixo? Terra, fazenda. Imóveis. Terrenos, casas, prédios, lançamentos. Essa é a âncora quando a gente tem qualquer balanço, qualquer incerteza. Então pode ser que o primeiro movimento que eu estou relatando aqui para vocês, que eu percebo, o mercado esquentou, pode ser dessa incerteza mundial aí que o Trump criou. Pode ser. Eu não bateria firme assim, é isso, mas pode ser. Mas a percepção é que o mercado imobiliário está mais quente. E isso pode refletir outras tendências, outras fontes de demanda. Mas o que a gente sabe é, essa semana, Copom acertou, juros parou de subir. Está muito alto, mas parou de subir. Já é menos mal. Outro ponto que a gente pode considerar que é típico da economia brasileira, sempre o segundo semestre é mais forte que o primeiro em termos de crescimento, em termos de atividade econômica. Então, são diferentes tendências, né? Diferentes hipóteses que podem estar fazendo com que os negócios se acelerem. Nosso papel aqui não é como economista dizer é por isso, é por aquilo, aqui, por aquilo outro. Mas o meu papel aqui como estrategista é dizer essa é uma boa hora. Não é só para você comprar uma mentoria de 57 em 7, mas essa é uma boa hora para você ir alinhando os seus negócios para sair de onde estão e acelerar o crescimento deles. Essa é uma boa hora. Se começar as mudanças para final do ano, quando tudo já está quente, você está em produção. Tem gente que fala, Carlito, mas, cara, o ano que vem vai ter eleição, ano que vem vai parar tudo, vou esperar. Vai esperar o quê? O que as eleições afetam o seu negócio? O teu cliente, por causa das eleições, deixa de vir? A hora é agora, por que não agora? Por que você vai esperar passar tudo isso? Vai esperar, veja bem, em 7 meses você cresce 57%, em um ano você dobra. Por que você vai esperar só para ver? Experimenta. Começa a mudar. Coloca uma direção, coloca objetivos, vai, pesquisa, conversa com o teu cliente, pesquisa o que tem de bom, o que tem de ruim. Não tem por que você não fazer. Essa semana também surgiu um tópico interessante, conversando com o Fry, que é um dos meus mentores. O Fry aqui eu sou mentor, mas eu tenho minhas mentorias. Eu tenho 2 mentores, né? Tenho o Érico Rocha com a mentoria na área de marketing digital. Eu já tenho altos resultados, mas já está crescendo em mais resultados. E eu tenho o Fry aqui com a área de neurociência. E tem sido muito interessante, porque quando eu vou lá com o Fry, eu estou mexendo comigo mesmo. Eu estou mexendo, estou descobrindo quais são meus sabotadores, estou descobrindo como é que eu me comunico melhor com o meu público. Não é o conteúdo do que eu falo, mas é a forma que eu falo. Então, eu estou mexendo aqui no Carlito Franco empresário. Estou mexendo no Carlito Franco, essa figura que está aí na frente de vocês oferecendo serviços. Então, quando eu vou e na minha mentoria com o Fry, eu estou trabalhando isso. É quase que um psicólogo moderno, quase, tá? Mas muito voltado para a área empresarial. Quando eu vou para toda a equipe, todo o suporte que o Érico me dá, eu estou falando em tráfego, né? Tráfego nas redes sociais, estou falando em investimento em mídia social, estou falando em formas de fazer, formatos de apresentar produtos e assim por diante. Essencialmente, estou falando da penetração dos meus produtos
através dos canais de comunicação com o cliente e potencial cliente. Essencialmente é aqui que eu estou mexendo. Então você vê que, na essência, eu estou mexendo com dois canais de comunicação. Um, eu mesmo. E outro, a relação minha com o mercado, a relação minha com os meus novos clientes, ou o que a gente chama de leads. Tá? Então, vocês percebem que são duas fontes diferentes para a gente buscar mudança e melhoria de resultado. Eu já venho tendo resultado forte com marketing digital, mas percebi que era hora, né? E eu tenho 66 anos de idade, né? Então já fiz psicoterapia, já fiz. Falei, peraí, deixa eu dar uma mexida na minha, aqui a gente chama de aqui no high skin, né? No detalhe do detalhe do detalhe, para a gente melhorar performance. Curioso, não por acaso a mentoria do Fry chama High Performance, né? Vamos trabalhar em High Performance, é ajustar as pequenas coisas. E claro que isso vale, só para vocês terem ideia, aqui nas minhas metodologias, eu trabalho os dois juntos. Mas como eu trabalho os dois juntos? Eu trabalho muito, né, na parte de gestão, na parte de negócio, na construção da estratégia. Mas nós vamos lá fazer um mapeamento de liderança. Eu tenho ferramentas lá, e normalmente está dentro do conteúdo das minhas mentorias, mapeamento de inteligências. Dá para crescer inteligência emocional, dá para crescer inteligência espiritual, dá para melhorar essa integração, dá para a gente trabalhar nos arquétipos, né, como você se comunica, como você lidera. Coloco que eu contrato mentorias para mim, tenho minhas ferramentas, e nas minhas ferramentas eu embuto, né, esses conteúdos na minha metodologia, ou nas minhas metodologias, mas o 57 em 7 é a principal metodologia que nós estamos trazendo para o mercado. E é só o 57 em 7? O 57 em 7 é bastante coisa, ele é potente para muita coisa. Tem também né, o que a gente chama de high ticket, que é o 57 em 7 em um ano. Né? Só que daí o 57 em 7 em um ano é para empresas que já tenham passado pelo 57 em 7 e querem estender a transformação, me levando para dentro da empresa, e daí então isso vira uma consultoria mentoriada. Embora continue sendo à distância, eu passo a trabalhar junto com as equipes dos meus clientes. E daí tem um outro desdobramento dessa mentoria, da mentoria consultoriada, que é um programa de MBA. Tá? É um MBA em gestão, liderança e estratégia de negócios, que é esse conteúdo empacotado com a certificação do MEC, com o reconhecimento do MEC. Então, sabe, você vê que com um pedacinho de mundo, tem um monte, nos meus negócios, tem um monte de oportunidades para eu oferecer para o mercado, para eu desenvolver e falar com diferentes clientes. Eu estou falando com um cliente que quer um MBA, eu estou falando com um cliente que é dono de empresa, que é profissional liberal da saúde, estou falando com um cliente que é os dois, ele quer o MBA, também interessa para ele o MBA, porque ele é jovem, isso interessa para ele, e ele quer a transformação dos seus negócios. Então, eu estou falando com um cliente já que é mais maduro, que o negócio já é maior e que ele quer, da experiência que ele fez no 57 em 7, ele quer ir mais fundo, ele quer ir mais longe, ele quer penetrar isso na sua empresa para um ciclo quase que permanente, ele quer que eu esteja lá como consultor o tempo todo, tá? Também dá para fazer. Então, só nos meus negócios, né, só explorando aquilo que eu entrego para o mercado, que são mentorias e consultoria, mas aquilo que eu empreendo, que eu invisto junto com o construtor, aquilo que eu invisto junto no mercado na área de imóveis, a gente está vendo também, o mercado tem oportunidades. Então, dá uma olhada. Sim, para passar o fim de semana, fica a lição de casa. Dá uma olhada nos seus negócios. Traz um olhar novo. Quais são as oportunidades que você pode explorar agora, já? Segunda-feira, a gente volta a esse tópico. Eu quero que você me mande aí nos seus comentários que oportunidades você percebe nos seus negócios. E coloca também, e que dificuldades que você enxerga. Quais são as barreiras para você acelerar o crescimento dos seus negócios, tá bom? Vamos olhar os dois lados da mesma moeda. Oportunidades e barreiras, pontos fracos, dificuldades que você tem para acelerar o crescimento dos seus negócios. Falo com você na segunda. Beijo no coração e um fim de semana sensacional para vocês todos.